Então já tratamos aí acerca de Pentateuco, em continuidade a organização dos livros. Então estudamos o Pentateuco, em continuidade os livros históricos, os livros sapiensais, os livros poéticos também já foram estudados, já foram objeto de análise, já temos vídeo aí gravado tratando acerca dos poéticos. E agora encerramos aí o cânon do Antigo Testamento com a análise que vamos fazer acerca dos livros proféticos. Então, tratando acerca de livros proféticos, na página 69 diz: os últimos 16 livros do Antigo Testamento, de Isaías a Malaquias, formam uma grande seção chamada Os Profetas, os livros que trazem o nome de 16 profetas hebreus. Lembrando que na organização dos livros na Tanakh, na Bíblia hebraica, temos esses livros, os profetas, como profetas posteriores, profetas anteriores com Josué, Juízes, Samuel e Reis, tá ok? E esses livros que eu mencionei agora com profetas anteriores, na divisão que eles chamam de Neviim, e profetas posteriores serão esses livros aqui na Tanakh. Isaías, Jeremias, Lamentações não está incluído nesse grupo, ele é transferido para um grupo chamado Megiló, que é uma subdivisão do Ketubim, tá certo? Ezequiel e Daniel também não consta na organização da Bíblia hebraica que menciona os livros dos profetas maiores, não consta Daniel. Daniel entra nos livros históricos, na última divisão da Bíblia hebraica do Ketubim. Ele está junto com Esdras e Neemias, que é um livro só, e junto com Crônicas também, que é um livro unificado dentro da Tanakh, tá ok? Então Daniel é contado como um livro histórico. Aqui eles estão agrupados dentro do conjunto de profetas e são os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações também é composição de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E aqui também mencionando na Tanakh, esse conjunto de livros ocupa o lugar de Daniel. Daniel não está presente nos profetas posteriores, no Neviim da Tanakh. Daniel não está presente, no lugar dele estão esses 12 profetas, tá ok? Esses 12 profetas são contados como um livro só e estão presentes na Tanakh, na divisão Neviim, nos profetas posteriores, os 12 profetas que aqui são contados individualmente, tá ok? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são pós-exílio, tá ok? Então essa é a divisão adotada aqui para esse estudo: 16 profetas, 4 profetas maiores, o livro de Lamentações incluso, como autoria também de Jeremias, e os 12 profetas menores, que serão analisados agora na divisão dos livros, do livro dos profetas. Os livros dos profetas vão desde a época áurea do povo de Israel até o exílio e o retorno à pátria. E aí eu quero voltar aqui em estudos que fizemos anteriormente, que vamos mostrar um mapa que vai ser útil para o nosso entendimento. Então, observando esse mapa aqui que estudamos na composição dos livros históricos, vemos que os livros dos profetas foram compostos em épocas contemporâneas a essas narrativas, tá ok? Os livros dos profetas vão desde a época áurea do povo israelita até o exílio. Então temos a época áurea do povo israelita, a entrada na terra com Josué, a conquista da terra com Juízes, o estabelecimento da monarquia com Samuel, e aí Samuel, Reis, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, narrando o contexto do início da monarquia com Saul, a substituição da dinastia de Saul para a dinastia de Davi, a promessa de Deus com relação à dinastia davídica, que nunca faltaria rei para se assentar no trono, que fosse da dinastia davídica. Isso vai se cumprir mais na frente com aquele que é chamado filho de Davi, né? Jesus, da descendência de Davi. Então a época áurea da história de Israel, antes da sua divisão, depois a sua divisão na época de Roboão, segundo livro de Reis, tá ok? E enfim o cativeiro, que é registrado aqui em 536. Então muitos profetas estão agrupados ao longo de toda esta época aqui, a época áurea da história de Israel. Depois, na situação do cativeiro, temos Jeremias falando acerca do cativeiro, que o cativeiro seria uma realidade na história de Israel, que seria inevitável.
E inclusive ele é muito acusado por causa dessas afirmações. É dito que ele é um conspirador contra o povo de Israel, o povo de Judá, na verdade. Israel, em 700 e pouco, já havia sido levado cativo pelos assírios. Já havia caído e sido levado cativo com os assírios, sendo trazido para a terra um povo estranho, um povo de outra região, que se miscigenou com o remanescente que ficou na terra, vindo dar origem ao povo samaritano, que é alvo do preconceito do povo judeu. Então, em 536, temos, na verdade, o cativeiro de Judá e Benjamim, que haviam se integrado com uma tribo só, e que mantinham tanto a questão de ter o templo na sua terra, o templo em Jerusalém, como ter os reis da dinastia Davídica ainda reinando numa linhagem de continuação dentro do reino de Judá. Então, o cativeiro de Judá aqui, Jeremias, nesta época aqui, Ezequiel, dentro já do contexto do cativeiro, Ezequiel, Daniel, e depois os profetas pós-exílicos, como Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias como compondo ser escrito em 400 e sendo considerado por Esdras o último texto canônico. Então temos aqui a abertura do cânon com épocas anteriores a Josué. Essa cronologia aborda a partir de Josué, 1406, 1445, a abertura do cânon com a inspiração de Moisés para compor o Êxodo, para compor o Gênesis, as narrativas acerca da criação até o patriarca Josué, com a entrada no Egito. Depois Êxodo, a saída, até o Deuteronômio, quando chega nas planícies de Moabe, o poder é transferido então para Josué, aqui época já de 1406. O decorrer da história, cativeiro, o retorno do cativeiro, até 400, quando então Esdras, não ele compõe tudo isso aqui, ele organiza todos esses escritos aqui, ele organiza. O Pentateuco já era uma coleção de livros previamente organizado, já entregue pronto, e esses demais livros aqui são organizados na Tanakh, na Torá, Nevi'im, Ketubim. Esdras compõe também uma obra sua, ele recebe a obra de Esther, que inclui também no cânon, e finalmente ele recebe a obra de Malaquias, o profeta Malaquias, 400 a.C. mais ou menos, que é considerado o fechamento do cânon. Então não à toa que a organização de livros da nossa Bíblia, da Septuaginta, Vulgata, da nossa Bíblia, a Bíblia protestante, coloca Malaquias num lugar adequado também, principalmente abordando essa questão cronológica. Malaquias é o último escrito, o fechamento do cânon, o fechamento do cânon do Antigo Testamento. Tá, ok? Então o cânon do Novo Testamento será debatido na aula de introdução ao Novo Testamento. Alguns profetas tiveram, só voltando aqui na página 69 ainda, aí desenvolveram suas atividades. Isaías, Miqueias e talvez também Joel, em torno de 700 a.C., mais de 100 anos antes da queda de Jerusalém, que está registrado ali em 536, tá ok? 536, 587, é mais ou menos somente porque Babilônia teve algumas investidas contra Jerusalém. Então foi um processo de algumas investidas, troca de reis, estabelecimento de reis vassalos, até a total derrubada de Jerusalém e o cativeiro do povo judeu nas terras da Babilônia. Jeremias, Abacuque e Sofonias proclamaram suas palavras nos anos que antecederam a queda da cidade e durante o exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram durante e pós o retorno, a partir de 538, tá ok? 538 a data para retorno e a presença do ministério desses profetas. Alguns profetas tiveram outros destinatários. Jonas desempenhou sua missão especial junto aos pagãos de Nínive. Então começa a debater aqui em relação a outros profetas e as suas atividades diferenciadas, diferente desses profetas que foram abordados aí. Então, por exemplo, o profeta Jonas, ele recebe outra incumbência, ele não está relacionado ao tema principal abordado pela maioria desses profetas. Então, quando tratamos acerca de profeta Jonas, que aí eu tenho um mapa que mostra acerca de algumas cidades natais desses profetas, profeta Jonas de Gat-Hefer, tá ok? Gat-Hefer.
E ele, tratando do profeta Jonas, ele fala: alguns profetas tiveram outros destinatários. Jonas desempenhou missão especial junto aos pagãos de Nínive, capital da Assíria. Deixa eu ver se eu tenho aqui um mapa que possa mostrar a região da Assíria. Mais atrás aqui eu tenho um mapa que aponta essa região. Só um minuto, já localiza. Então Jonas foi enviado numa missão diferente, uma missão com relação a outro povo, o povo de Nínive. Aqui, pronto. Esse mapa aponta aqui a terra para onde Jonas foi enviado. Então Jonas de Gat-Hefer, que foi apontado ali no mapa anterior, região da Palestina, tá, ok? Região da Fenícia, região da Palestina, Gat-Hefer, mais ou menos por aqui, por essa região, aqui a parte sul, Judá, parte norte, Israel. Jonas desce antes de cumprir o mandato de ida para a Síria. Ele desce aqui para o litoral e toma um barco para Tarsis, né? Tarsis já uma região que dá uma abordada aqui pelo mapa. Só que acontece aquela situação, né, preparada por Deus, onde ele é engolido pelo peixe e é vomitado na praia. E ele tem que tomar então caminho para a Síria, para cumprir o mandato de Deus para ele, na cidade de Nínive, a profecia que alertava Nínive acerca da sua destruição, caso não se convertesse dos seus maus caminhos. Nós vemos o posicionamento correto tomado pelo povo, de quebrantamento, de humilhação, e aí a mudança da história, a mudança do histórico sinistro que foi profetizado por Jonas, né? Nós vemos, os profetas são levantados com ministérios diferenciados. Então a maioria dos profetas tratavam acerca das situações que envolviam Israel, que envolviam Judá, né? Cativeiro, perseguição, né? Punição de Deus, restauração. Mas Jonas recebe uma incumbência bastante diferenciada. Daniel é descrito como um profeta em Babilônia. Então aqui a época do cativeiro, como já vimos, né, o profeta Daniel é enquadrado no período do exílio, né, em 587. Entre 587 e 536 temos aí esta margem de período abordada aí dentro do exílio babilônico, que durou 70 anos. Então Daniel, né, judeu também, levado em cativeiro para a Babilônia. Então sua atuação foi na região da Babilônia. Vamos ver aqui depois que Esther é constituída aqui na região da Pérsia, né, que é antigamente chamado os Elamitas. Então a atuação de Daniel na Babilônia, é descrito como profeta em Babilônia. Ezequiel falou aos judeus exilados em Babilônia. Obadias sentenciou contra Edom, antigo inimigo de Israel, os Edomitas, desta região aqui, a região dos Edomitas. Jonas enviado, o seu ministério trata acerca da Assíria, Obadias acerca dos Edomitas, né? O livro está focalizado em torno dessa questão das sentenças de Deus contra os Edomitas. Daniel exerce o ministério na Babilônia. Então aqui temos as diferentes missões atribuídas por Deus aos profetas. De maneira geral, os profetas foram os porta-vozes da última advertência ao povo, o qual havia voltado as costas a Deus, ignorado suas leis. Os profetas então anunciaram um juízo divino, que seria executado por reis pagãos, e convidaram o povo a arrepender-se. Mas depois do juízo e da destruição, lembraram ao povo que Deus continuava a amá-lo. Todos os profetas manifestaram absoluta certeza de serem portadores da mensagem da parte de Deus. Então, vemos aí que os profetas estão comprometidos com algo muito mais nobre, muito mais superior do que simplesmente a adivinhação. O profeta levantado por Deus, dentro do contexto israelita, ele tinha um compromisso muito sério com o fortalecimento da fé do povo, que passava primeiro pelo alerta, em relação ao que Deus exigia do povo, e também depois, durante o cumprimento das penas que já haviam sido anunciadas, uma vez que o povo não se convertesse dos seus maus caminhos, o povo permanecesse nos seus erros que haviam sido já denunciados, cumpria também ao profeta a missão de fortalecer este povo, para que não desistissem, para que não deserdassem da sua fé, para que permanecessem como um povo de Deus, até o momento da sua restauração, quando então seriam
a palavra de Deus ia se cumprir a eles em relação à reconciliação com o seu Deus. Então temos o papel do profeta como um proclamador da verdade divina. E aí muitos usam esse exemplo, trazendo a diferenciação entre sacerdote e profeta, como o sacerdote levando o povo a Deus, através dos sacrifícios, através do culto, através da humilhação do povo e da oferta do povo a Deus. O sacerdote leva o povo a Deus e o profeta traz Deus ao povo. De que forma? Através das revelações divinas, revelações acerca do futuro, revelações acerca de situações do presente que estão sendo vivenciadas no presente, muitas das vezes situações que são ocultas aos demais e são reveladas por Deus ao profeta, bem como revelações acerca do passado também, porque a palavra de Deus registrou fatos no passado que servem de alerta para o presente em relação a situações futuras. Então o profeta também faz menção acerca daquilo que a palavra de Deus já proclamou e já é sabido. E o profeta de Deus traz este alerta ao povo, chama o povo à responsabilidade, chama o povo à vigilância. Então o profeta hebraico, o profeta hebreu tem muito mais importância, muito mais atribuições do que simplesmente adivinhar coisas. O que muitos profetas pagãos, na verdade, era a sua única função, era seu único trabalho. Então, falando acerca dessa vocação do profeta, temos aí alguns vocábulos muito importantes dentro da língua judaica, da língua hebraica. Há 3 vocábulos hebraicos usados acerca do profeta: Nabi, Roer e Ozer. O primeiro destes também é traduzido por profeta, porta-voz de Deus aos homens. O segundo, que quanto à sua forma é um particípio ativo do verbo ver, é traduzido por vidente, ou seja, aquele que vê coisas muitas das vezes que não são vistas pelos demais. Eliseu e Geazi estavam em determinado lugar, o acampamento foi cercado. Geazi pela manhã sai, vê cavalos e carros do inimigo cercando o acampamento, o que colocou ele em desespero. Ele chama o profeta desesperado, dizendo que eles iam morrer naquele momento, pois o acampamento estava cercado. O profeta Eliseu, ao se deparar com aquela situação, ele tinha uma visão diferente da visão de Geazi. A visão de Geazi era comum, era uma visão normal. A visão do profeta era uma visão a partir do âmbito da revelação divina. Então Deus mostrava a ele o mundo espiritual, e assim Eliseu clamou a Deus e foram abertos os olhos de Geazi, que pôde ver que no âmbito físico estava decretada a derrota, eles estavam cercados, mas no âmbito espiritual eles estavam protegidos por carros e cavalos de fogo que estavam ao redor. O inimigo estava ao redor, Deus estava ao redor. Este é o papel do vidente, do profeta: ver aquilo que os carnais não veem, mas os espirituais têm acesso através da visão dada por Deus. Então, ver traduzido por vidente. O terceiro, também um particípio ativo de outro verbo que significa ver. Infelizmente não tem sido traduzido por um termo português equivalente, e distinto do vidente, e distinto dos outros, sendo traduzido ou por profeta ou por vidente, mas não tem um termo específico para ele. É uma das dificuldades da tradução. Alguns verbos, alguns substantivos em língua estrangeira carregam um significado que não pode ser transmitido adequadamente para a língua que está traduzindo aquela. Então por isso que o termo vidente, que é traduzido, que é tradução de Nabi, é tradução de Roer, profeta é a tradução de Nabi, vidente é a tradução de Roer, e Ozer não encontra uma tradução adequada. Por isso que fica sendo traduzido ou por profeta ou por vidente, mas tem um sentido diferenciado, traz um sentido também de alguém que traz a revelação divina ao âmbito humano. Então o termo Ozer traz também, carrega um outro sentido diferenciado de Nabi e Roer, e é a questão de mostrar o profeta como alguém que está relacionado à revelação divina. Tá certo? Página 69, tá? Página 69. Vamos dar continuidade aqui. Profetas maiores.
página 69, eu estou já aqui no finalzinho do parágrafo. Só